diversos políticos, né? Causando inclusive aí a queda de ministros do governo Temer. Como que o senhor avalia o início do governo interino de Michel Temer do PMDB? Para mim, eu vou dizer uma coisa. Antes de ontem eu falava lá na empresa Rex, onde trabalho, eu cheguei trêmulo antes de ontem, lá mesmo, verdadeiramente, trêmulo. Por que eu cheguei trêmulo? Porque eu não conseguia me conformar com o que eu tinha acompanhado naquela última madrugada. Ora, o governo Temer recebia uma oportunidade que era única. Ele recebia uma oportunidade carregado de esperança do povo brasileiro, angustiado com o modelo de governo que estava desgastado, que nós não suportava mais, a sociedade não suportava mais. Então, portanto, a sociedade pedia, exigia e o impeachment foi imposto a presidente da República. Bom, como foi imposto o impeachment, dava a oportunidade então para que Michel pudesse, com apoio da sociedade, carregado de esperança que a sociedade tinha num novo presidente, dava a oportunidade para ele montar um governo de especialistas, de pessoas preparadas, descomprometido então com esta grande organização criminosa que está funcionando dentro do modelo político de hoje. Mas ele comete o mesmo erro. Começa a chamar os mesmos que estavam daquele lado para mudarem para este lado, fazendo concessões e fazendo negociações e montando o mesmo balcão de negócio que vem fazendo tanto mal para a sociedade brasileira através da política nos últimos anos. E aí tá. Aí, nesta noite, então, aconteceu o fato que mais me enojou. Era um cheiro de podre que saía daquele congresso que chegava até cada um dos brasileiros. Eu acho que a indignação foi muito grande. Por quê? Porque se eu pudesse ajudar o povo brasileiro, mas eu não tenho, talvez eu tenha muita dificuldade, mas vou tentar. O povo, há um projeto satânico montado, e esse projeto é muito perigoso, as pessoas têm dificuldade de se livrar dele, porque é um projeto que foi tomando a mente das pessoas. As pessoas recebem uma informação, não processo ela, aceito ela como verdade se fosse. E isso faz com que as pessoas não reajam contra os males que se pratica contra ela, principalmente no mundo político. E o mundo político faz assim, olha, vem um governante, então assume, e ele diz o quê? Ele nos convence que o mal do Brasil, isso prende a nação com uma informação que temos um déficit de 170 bilhões. Isso surpreende cada um de nós. Só que nós não paramos para pensar, quem está falando desse déficit? É uma pessoa de credibilidade? Os governantes têm credibilidade suficiente para nos convencer? Nós não colocamos dúvida, tem. Essa é uma informação que nos interessa. Então, temos 170 bilhões. Perfeito, essa 170 bilhões é. Qual é a segunda conversa que você vê? Olha, para resolver, nós temos o primeiro problema do Brasil, que ele descobre, o presidente Temer e a sua equipe, é que nós temos que resolver um problema do déficit da Previdência. Ele já encontra no pobrezinho, no pequeno, no cidadão que ganha R$800 por mês, ele encontra ali já um problema. É ali que está o problema. Ele não diz para nós a verdade que nós precisávamos ouvir. Ali nós temos 32 milhões de brasileiros, desses 84% desses aposentados do INSS recebe R$800. Quem conhece o economista não consegue conhecer, imaginar o que é R$800, é um salário de esmola, e ele só sabe que é de esmola quando encosta o balcão, a barriga no balcão, um idoso encosta a barriga no balcão de uma farmácia e vai comprar o seu remédio. Aí nós sabemos, e se ele estivesse ali, eles iam testemunhar o que é R$800 de salário. É um salário de miséria. Como é que chega um trabalhador brasileiro com 60 anos de idade? Qual é a qualidade de vida dele? Quais são as condições que ele teve de atendimento à saúde? Como é que ele chega em 60 anos? Já chega cheio de problema, de artrose, disso, de estresse e tudo mais. Ele então é uma pessoa que já está violentada pelo próprio país, ele já chega com dificuldade. Não, mas nós temos que primeiro, nós vamos aumentar o tempo. Sabe por que nós temos que aumentar o tempo? Diz o governante. Porque a Europa é assim. Ah, a Europa é assim. Sabe por que a Europa é assim, seu Temer? Porque na Europa, primeiro, tem qualidade de vida. Segundo, tem uma população decrescente, seu Temer. Tem uma população decrescente que tu precisa manter o idoso trabalhando mais, porque tu não tem aqui jovens para adentrar no serviço, seu Temer. Mas aqui nós, brasileiros,
Primeiro, não temos essa qualidade de vida, chegamos arrebentados nos nossos 60 anos, seu Temer. E se nós levar esse cidadão para 65, ele já está gastando o que ganha nos 60 com remédio, ele trabalha nesse mais 5 para poder aumentar a renda dele. Mas o senhor tem que saber que eu tenho milhões de jovens que se formaram, O senhor sabe o que é um jovem formado? Começar a bater porta e não ter aonde trabalhar, seu Temer? O senhor sabe o que significa isso emocionalmente, psicologicamente para ele e para a família dele? O senhor sabe o sacrifício que é estudar nesse país? Depois de estudado você não conseguir um emprego? Então, se o senhor manter esse cidadão mais 5 anos aqui penalizando ele, você deixa esses 5 anos para esse jovem, tu atrasa a entrada desse jovem em 5 anos no mercado de trabalho. Então o senhor para de nos enganar e o senhor diga o seguinte para nós: tem 1 milhão de brasileiros, seu Temer, 1 milhão só. 1 milhão de pessoas privilegiadas com salários que agora vai a 40 mil reais de aposentadoria, que esse aqui consome mais esse 1 milhão do que os 30 milhões de brasileiros, trabalhadores que pagaram e depositaram seu dinheiro no INSS. É aqui que o senhor tem que criar um redutor. Não é aqui que o cidadão pagou sobre 10 anos para o INSS e quando foi buscar o seu salário não tinha, só descobriu que só tinha 3. E o redutor continua funcionando, daqui a pouco vai ter um salário só. Agora o senhor tem que criar redução onde tem condições de pagar. O senhor tem 1 milhão de privilegiados e foi a esses privilegiados que o senhor agora deu aumento de novo. O senhor eleva o teto para 40 milhões. O senhor dizendo que tem 170 bilhões de déficit, o senhor convence um Congresso também despreparado a votar o quê? O que o senhor votou naquela noite, senhor Temer? O que o senhor pediu para votar? Descompensar, liberar 30% de toda a arrecadação do país para que os governantes usem onde quiser. Primeiro era só o governo federal, desde 94, 20% era para o governo federal. Ele descompensava, liberava. De tudo que arrecadava, então ele era obrigado a aplicar 25 na saúde, 25, aplicar os 14 aqui, ou os 15, ou os 12 lá em educação, em saúde, os 25 em educação e na área social, então ele já tirava aí 20%. Desde 94 nós estamos tirando então, portanto, 20% do próprio INSS. Portanto, tu já tem aí uma dívida, o governo tem uma dívida com o INSS de praticamente 400 bilhões no decorrer desses anos. Aí você tira também, aí mais uma vez, você tira de novo, você está tirando do orçamento agora 30%. Por quê? Porque tem um déficit de 70%. Então tá. Então, tirando 30%, estendeu para todos os municípios. Então, o município não tem mais, o município e o Estado não tem mais obrigação de gastar 30% da receita que era obrigado a gastar com saúde. Então, tu tirou naquela noite 30% do recurso de investimento na saúde, chegando aí talvez a uns 60 bilhões. Trazendo para os estados e municípios, pode chegar aí, triplicando esse valor, 120 bilhões, 160 bilhões, de 120 a 160 bilhões. Olha, você tirou isso de saúde, educação e do social. Tá? Perfeito? Perfeito. Por quê? Porque tinha uma necessidade. Por quê? Porque precisamos fazer sacrifício, nós temos que salvar a nação. E na mesma noite, horas depois, ele cria 14 mil cargos, ele cria uma lei que o cidadão desses 1 milhão que vão ser beneficiados, aquele servidor público da União que ganha qualquer agregação tem que ser extensiva também para aquele que está aposentado, né? E ele aumenta então o teto salarial para até 40 mil, arredondando, e isso tem um efeito cascata que leva todos os deputados, todos os secretários, todos os ministros, todos os prefeitos, leva todos os governadores, leva esse efeito cascata até aqui embaixo. Então, portanto, os 120 bilhões que ele tirou da saúde, da educação e do social, ele vai entregar para estes 2 milhões de brasileiros privilegiados. Então é isto que eu vejo no governo Temer, é a mesma. Eu pensei, quando ele convidou Ricardo de Barros para ser ministro da Saúde, eu disse, olha, eu já falava, o meu livro fala sobre isso. Um governante que negocia, coloca no balcão de negócios, está aqui, ó, vamos negociar, quem é que fica com o Ministério da Saúde? Olha, isso aqui rende muito voto e tal. Quem negocia o Ministério de Saúde como um balcão de negócio, como um cargo político, é um governo, no mínimo, criminoso. No mínimo, tinha que ser responsabilizado ele como esse ato como um ato criminoso, por uma razão simples. Isso se paga com vida. A atitude dessa tem que se pagar com tristeza, com lágrimas, porque a gestão de saúde tem que ser feita com extremamente profissionalismo e não como um balcão de troca, não como um balcão político, não como uma negociação política. Então, a minha frustração poderia ser muitas outras, eu poderia citar de muitas outras, mas o governo Temer tinha que dizer para nós,
Mas olha, o problema do brasileiro não é o nosso aposentado. O problema do Brasil é que ele não suporta pagar 2 bilhões de juros todos os dias. Nós não suportamos. Você sabe o que é 2 bilhões de juros todos os dias? Isso ninguém pode pagar. E também não podemos aumentar a nossa dívida em 2 bilhões todos os dias. Quer dizer, nós estamos perto de 4 bilhões por dia acrescentando na nossa conta dívida. Você sabe fazer essa conta? Só faz 3 vezes 4, são 12. Você já tem 120 bilhões por dia que você tem que sangrar desse povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, para dar para os banqueiros. É aqui que tu tem que atacar. Tu tem que atacar em quem tem. Mas aí o Brasil é covarde. Sempre foi covarde. Passa governo e chega governo, sempre houve a mesma covardia. Tu ataca aqui. Por que quer atacar o INSS? Porque primeiro tem o projeto satânico atrás, que é entregar saúde só para a iniciativa privada. Segundo, tu ataca aquele que não pode se defender. Ah, mas e sindicato? Sindicato viraram tudo órgãos políticos. Tudo. Não tem sindicato que o cara já não virou um político, já está no balcão de negócio. Não tem mais defesa. O cidadão brasileiro não tem mais defesa. É o contribuinte indefeso. Não é porque o governo abre a janela, olha para fora, viu que tem contribuinte, aumenta o imposto. Mesmo dia, na outra noite, ele já admite que ele tem que aumentar o imposto, porque como aumentou a despesa, ele não vai ter como bancar essa despesa, então vai ter que aumentar o imposto. Não, mas é provisório o imposto. Eu nunca vi ninguém criar nada provisório. Criou, não volta mais. Então esta é a minha opinião de Temer. Frustração, decepção, mesmo balcão de negócio, continuamos no mesmo caminho, é muito triste isso. Discurso, nós sempre... Tem duas coisas, ó, o papel aceita tudo e o discurso também. Eu escrevo no meu livro uma passagem onde eu dizia: não se preocupe com a corrupção. Nós somos todos indignados e movimentamos todas as ruas para saírem lutando contra a corrupção. A corrupção, com boa estrutura investigativa, com a atuação firme da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário, tu pode diminuir ou acabar com ela. Mas os privilégios que estão aí, ó, esses centros praticamente triplicando, então, esses 100 bilhões que nós aumentamos ontem, este é para o resto da vida. Enquanto viver esta pessoa, ele está recebendo esse privilégio, morre ele, daí a mulher ganha então mais 10 mil reais, porque daí não é mais 40, é 50 de aposentadoria, e depois disso, a filha não casa, ela ainda fica com esta aposentadoria como dependente para o resto da vida. Esse é os assaltos perigosos. Nós temos que se proteger dos assaltos legais. Você está preocupado com uma Petrobras, está preocupado com os roubos, está preocupado com o desvio, e o roubo legal tu se cala. Nós temos que se revoltar é conquistar a legalidade, porque a legalidade é para sempre.